Precisamos falar do Admar, o Admáquina. O homem tá trabalhando freneticamente no Vascão, hein? Freneticamente. Eu sou o Moisés, esse é o MSC Vasco. Se você gosta do meu canal, já viu alguns vídeos por aqui, considere deixar seu like. Se você é novo por aqui, considere assistir o vídeo até o final. E me dê uma chance que eu acredito que você vai gostar do que eu tenho a falar, da minha forma de falar e do jeito que eu abordo os assuntos. Beleza? Então, e se você já quiser se antecipar, deixa a inscrição aí, pô. Dá um like, aquele fortíssimo pau! E deixa um comentário. Fechou? Tamo junto. Cara, o Admáquina tá voando. Ele fez uma janela de transferências que a gente não vê há muito tempo no Vasco. Cara, não considera que vai dar tudo certo, que os jogadores chegarem e vão jogar e são os melhores do mundo. Não considera isso, tá? Isso aí não dá pra saber. O Barcelona contratou o Coutinho e não deu certo. O Real Madrid contratou o Kaká e não deu certo. Beleza? Não considera que vai dar tudo certo. Porém, o trabalho foi feito. E o trabalho foi feito do jeito que a gente... Não que a gente esperava, mas eu acredito que foi até melhor do que a gente esperava. Eu vou citar os meus pontos e vou dizer o porquê que eu acho isso. O Vasco conseguiu se reforçar, e o Vasco falou antes de começar a janela que ia procurar jogadores em fim de contrato e que não precisasse pagar a transferência. Foi falado lá atrás, a gente ficou preocupado pra caramba com isso. Porque quando isso foi falado, o diretor de futebol era o Marcelo Santana, que não fez um bom trabalho. Infelizmente ele não fez um bom trabalho, por isso ele foi demitido. Ele pecava muito nas negociações, né? No dia a dia ele era bom, isso é que o Vasco falou, basicamente, que saiu da notícia, que o dia a dia ele era bom, mas que na negociação ele era lento, ele não conseguia fazer as coisas muito bem e tal, e aí acabou, né, vazando. Mas o Admar, ele chegou e o trato de negociação dele parece que ele vai muito certeiro onde ele tem que ir na decisão, do jeito que ele tem que ir, do jeito que ele tem que lidar com o negócio, e vai pra Europa pra contratar o cara e chega lá e volta com o cara contratado e vai. E eles falam assim, mas deve ter gastado uma bala e tudo isso, né? Não, a maioria é por empréstimo. Olha essa negociação, cara, essa aí é loucura, essa é loucura. O Vasco ia contratar o Carlos Cuesta pagando a transferência dele. Então o Vasco ia lá e ia comprar o Carlos Cuesta. Esse cara, tava tudo acertado pro Vasco contratar ele, pagar ele e tal. Pagar o Galatasaray. No finalzinho, o Spartak Moscou entrou na jogada e falou assim, eu pago mais pra você vem pra cá e beleza. Aí o cara falou, não, então beleza, então eu vou pro Spartak Moscou. Chegando lá na Rússia, ele chegou na Rússia e ele viu que os caras mandaram um contrato diferente do que ele ia assinar. Acho que salário menor, luvas menores, essas coisas assim, bem safado. Ele voltou, ele falou, não vou. Eu negociei uma coisa com você tá me dando outra. Na negociação você tá fazendo isso, imagina no dia a dia. Não vou, ele voltou. Só que aí a janela tava fechando. E nesse momento que a janela estava fechando, o empresário do Carlos Cuesta bateu o fio no Admar. E aí, Portuga? Vamos fazer negócio ainda? Ele falou, vamos? Claro que vamos. Pera aí, deixa eu falar aqui com o Pedrinho. Pedro, seguinte. Os caras querem, né? Só sobrou o Vasco de opção pro cara agora, porque ele deu ruim lá no Spartak Moscou. O que a gente faz? Contrato de empréstimo. Contrato de empréstimo. Depois a gente vê. O Vasco transferiu todo o risco de uma transferência pro Galatasaray. Porque quando você contrata um jogador por empréstimo, o risco fica transferido pro outro cara. Não fica pra você. Porque quando você contrata um jogador, você paga lá, 10 milhões de euros no cara e ele vem pro seu time, o risco é seu, porque você já pagou. Então, você pode perder o dinheiro, porque o cara pode não desempenhar, você pode perder o dinheiro. Quando você pega por empréstimo, o seu risco é mínimo, que é só o salário que você vai pagar. Com opção de compra, né? Quando você faz com opção de compra, então é o melhor de todos. Porque é só o que você vai pagar. O salário. A transferência ainda não aconteceu, você não tem que pagar aquela transferência toda. Então o risco fica com o Galatasaray, que por enquanto fica sem o jogador fica com você, mas você não teve que ter aquele desembolso enorme no ato, entendeu?
Então, cara, o pessoal tava falando que foi Masterclass do Admar. E é verdade, cara. O Admáquina fez, assim, a questão dos contratos e a forma de contratação que ele fez foi admirável, admirável. Eu não vejo isso no Vasco há muito tempo. E vamos falar a verdade? Alguém imaginava que dava pra trazer o Matheus França pro Vasco? Ah, chegou fora de forma. Cara, eu tô falando de um jogador que tá na Premier League e veio por empréstimo pro Vasco. Há quanto tempo isso não acontece? Há quanto tempo isso não acontece? Aconteceu com o Coutinho, mas o Coutinho é um caso diferenciado. O Coutinho, ele quis vir pro Vasco e praticamente falou assim: ô Aston, me libera, amigo, me libera que eu tenho que ir lá resolver a situação lá. Entendeu? No caso do Coutinho, é o Coutinho, cara, é outra coisa. Agora, no caso do Matheus França, a gente imaginava isso? Não, cara, nem passava pela minha cabeça que o Vasco podia contratar esse cara. Não tava no meu radar, entende? Teve também a negociação do Robert Renan, que foi uma negociação muito boa também pros moldes do Vasco. Eu tô lembrando aqui, o Matheus França, a do Thiago Mendes. O pessoal fala que ele recebe um valor e depois sai a notícia que ele recebe outro. Então eu acho que foi uma negociação boa também, apesar dele não estar muito em forma e tal, mas eu acho que foi também uma boa negociação. E assim, a gente tá tendo uma experiência muito diferente. E talvez um cara que pode mostrar que o quão bom ele é no trabalho que ele faz. Os contatos, a forma de lidar. Vamos ver se os jogadores dão certo, vamos ver se eles desempenham bem. Mas, cara, você não vê o Admar dando entrevista, falando bobeira. Você não vê ele pavão. Você não, igual muitos outros já passaram. Porra, pavão. Cara, eu cheguei aqui para resolver o problema do Vasco. Eu sou o Pedro Álvares Cabral daqui. E eu vou fundar esse clube de novo. Não, cara. Não. Chegou, faz o trabalho dele. Quando ele é perguntado, ele responde. Quando ele não é perguntado, ele sai andando. E é isso. Resposta curta. Não, estamos trabalhando, estamos contratando, tem negociação em curso. Pronto, acabou. Acabou, não precisa ficar dando entrevista. Pavão, ai que eu sou bom, ai que eu sou fulano, ai que eu fiz o trabalho assim, ai que eu dei o balão no cara tal, dei o chapéu no cara tal, que eu contratei o fulano. Não, não. É aqui, ó. Contratou, fez o trabalho, tal, parabéns, o fulano tal chegou aqui, vai jogar. Acabou. Acabou, pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, claro, né, esses jogadores que vieram por empréstimo, se a gente quiser contratar eles no ano que vem, a gente vai ter que desembolsar uma bala. Mas se você precisar contratar um jogador que desempenhou bem aqui, você tá feliz porque você já sabe que o jogador tá bem, então ele vai continuar desempenhando. E, mais uma do cara, hein? O Cauã Barros. O Vasco, eu acho que pelo empréstimo do Cauã Barros, o Vasco fez alguma amarração com o jogador do América, que o Vasco tinha prioridade na contratação. Prioridade. O América vendeu esse jogador pra Portugal, alguma coisa assim. O Admar chegou no cara, o Vasco em si, né? Chegou no cara, no América e falou assim: olha, eu quero o Cauã Barros de volta. Pra eu ter o Cauã Barros de volta, eu teria que pagar 500 mil pra você, antecipado. Porém, você deu mancada naquela situação lá do cara lá que você vendeu sem falar comigo. E é 1 milhão a multa. A gente deixa elas por elas, o Cauã volta. Aí agora você tá pensando assim, pô, mas o Vasco perdeu 500 mil nessa situação. O Vasco precisava de um volante, e tanto precisava que o Jair machucou, né? E agora a gente precisa mais ainda. Então, mostra que foi uma decisão mais acertada ainda fazer isso. O Vasco precisava de um volante, como o Barros estava desempenhando. Ele é um pulmão, ele é jovem, ele aguenta correr bastante. Ele tem bom passe, tudo. Precisa melhorar? Precisa, com certeza. Ele é muito jovem e acredito que ele pode melhorar muito no Vasco. E o América ia demorar pra caramba pra pagar reserva pro Vasco. Ia na justiça, ia negociar, talvez o Vasco pegasse só 300, só 500 mil. Não sei, né? Faz acordo e tal. E, cara, ele resolveu 2 problemas numa situação só, entendeu? E, assim, isso é coisa do cara que tá ligado no mercado, nos contratos, no que tem nos seus direitos, entendeu?
E a gente não tinha isso antes, não, cara. Não tinha esse tipo de coisa. E a gente tá tendo agora. Então, assim, até o momento, parabéns, Edmar, pelo seu trabalho. Muito bom. Segue com nós. Muito obrigado. Tomara que as contratações deem certo. E você continue trabalhando no Vasco por muito tempo nesse nível. Fechou? Se você gostou da minha análise, se você gostou do que eu falei até agora, você é um guerreiro. Se você jogando aqui, você é um guerreiro. Então, considere deixar seu like. Comenta o que você acha do Ad Máquina. Ad Máquina, hein? E deixa sua inscrição, cara. Se inscreve no canal aí. Me ajuda nessa campanha de crescimento do canal. Fechou? Tamo junto. Valeu.